Bom dia, vamos fazer hoje o primeiro shiur sobre Pesach. A bateria voltou. Celular antigo aqui, diz que não tem bateria, pois tem. Ok. 30 dias antes do Pesach, já estamos logo depois de Purim, a gente já começa a contagem regressiva para o Pesach. Então, de todas as festas que a gente tem, eu acredito que Pesach... Ah? Não, estou pegando de outro livro. De todas as festas que a gente tem, a mais complexa de todas é o Pesach. Então vamos estudar as halachot. Todo ano eu tento rever as halachot, porque realmente tem muitos detalhes. E a primeira coisa é a gente saber que Hametz é algo muito sério no Pesach. Quando a gente fala de comer algo proibido, então normalmente a proibição é comer. Mas no Pesach você tem duas proibições a mais, que é tirar proveito. Por exemplo, você chega no Seder e alguém vem no teu Seder, que legal, obrigado por me convidar, e ele traz lá um bolo para participar, né, como agradecimento. Então, se você recebe e aceita esse bolo passa a ser teu, mesmo que você não comeu, não serviu, você está transgredindo a proibição de ter hametz. Coisa que se alguém te traz um bolo não kasher, por exemplo, você fala, ok, muito obrigado, pega e dá para empregada. Já o hametz você não pode sequer dar para empregado, porque dar um presente, você está gerando um prazer para você. Está gerando uma dívida moral, a pessoa fica se sentindo obrigado. Então dá para o porteiro, dá para o zelador, você não pode tirar proveito. Então são três proibições diferentes de outras coisas na Torá. Então é muito mais grave. Você está olhando? Eu lembro uma vez, eu era assim, tipo, recém-casado, tá? A gente foi convidado, era durante Pesach, a gente trouxe um vaso de flores, aí, não vou falar a pessoa, mas eles deixaram o vaso do lado de fora da casa. Não deixou nem entrar. O vaso de flores? Vaso de flores. Tinha trigo, por acaso? Então, às vezes tem trigo decorativo. Trigo não é hametz, mas ele é suscetível a virar hametz. Vaso de flores. Vai ver que ele achou que o vaso era feito de massa, como era antigamente. Você pega a massa, fica dura e vira... Não sei explicar, não tenho explicação, não sei. Então, a primeira coisa, os Chachamim, eles instituíram, na verdade isso vem desde Moshe Rabbeinu, que 30 dias antes do Hag você deve começar a estudar as halachot do Hag. Hoje significa a obrigação de cada um. Antigamente era o Rabino que ele dava esse shiur, mas na época não tinha livros. Hoje tem os livros, você deve escutar os shiurim gravados, ler os livros que falam a respeito, a partir de Purim. Essa obrigação não é apenas sobre os rabinos, essa obrigação é particular, individual, de cada um sentar e conhecer as leis. Além disso, é bom a gente saber não só sobre as leis do Hametz, etc., mas saber como realizar o Seder da melhor maneira possível. A gente já fez vários shurim no passado, tem gravado no YouTube, inclusive, Seder demonstrativo, com todos os detalhes, como fazer ele, e também fazer de uma maneira que você não encha demais os teus convidados, que vai demorar horas até chegar na comida, e os coitados lá estão sofrendo, porque você quer explicar, Gadá, de onde veio, você quer contar a história desde o Moshe Rabbeinu. Então, a gente tem uma maneira rápida, direta, e se você estiver preparado, vai ser mais fácil para você fazer o Seder de forma prazerosa. 30 dias antes, se costuma, não é obrigação, não comer matzá. E olha que curioso o que acontece. Fala, bom, eu não como matzá, eu só como matzá no Pesach. Tem gente que come matzá com requeijão durante o ano, mas são poucos. Mas, nessa época, as pessoas vão e fazem fábrica de matzá demonstrativa para crianças. Você vai na escola, leva lá um forno e mostra como se faz matzá. E é muito legal, é muito bonito. A pergunta é, o que você faz depois com essa matzá? Você pode, que as crianças querem comer. Mas é proibido ou sugestão? Não é sugestão, é um costume. A proibição é na véspera, mas vamos supor, eu quero, né, cumprir da melhor maneira. Eu faço a fábrica de matzá, e agora, o que eu faço? Na verdade, é que a matzá que a gente faz é puro hametz. Mesmo que você faça com as crianças em menos de 18 minutos, a farinha que a gente compra ela já é hametz. Porque ela já é processada, e se o trigo, em algum momento, ou o trigo já triturado, entrou em contato com água, que acontece no processo, então ele já é hametz. Então a farinha, para começar, já é hametz. O forno, normalmente, que você vai usar, também é de hametz. O tempo que vai demorar fazendo com crianças,
provavelmente também vai passar mais de 18 minutos. O material que você vai usar, a mesa, o rolo e etc., provavelmente você não limpou como se deve, como se faz na fábrica de matzá, de lixar cada um, etc., não deixar sobrar nada. Então você tem resto de hametz. Então não tem problema, você pode comer essa matzá, só que ela é a motzi, porque é farinha e água, mais nada. Então ela é a motzi. E tem gente que mesmo assim é cuidadoso, já que parece com matzá, se faz no formato da matzá, a criança vai lá com um garfinho, fica perfurando, tenta fazer redonda, que é quase impossível, quadrada também é impossível, você tem que ter a técnica para fazer, e ela fica grossa como uma pita, não tem nada a ver com matzá, mas para educação é importante para as crianças conhecerem, pelo menos, como que funciona. Quando a gente fala de hametz, a proibição não tem um tamanho mínimo. Mesmo algo muito pequeno é proibido a gente ter. Portanto, ao longo do mês antes de Pesach, a gente já deve tomar cuidado aonde a gente come, para não deixar cair alguma coisa num lugar que você eventualmente não vai limpar. O exemplo clássico para isso é a pessoa que estuda enquanto ela come. Ela está com um livro, ela vai contar uma história durante a saudade do Shabat. Ela pega um livro, conta a história. E aí, ela está comendo em cima do livro, apoiando o livro em cima da mesa. Então, essa é uma época que a gente deve tomar cuidado com esses pedacinhos de hametz. Tem gente que toma cuidado o ano todo para não trazer livros perto do hametz, para, quando chegar a Pesach, não ter esse tipo de problema. Então, é um cuidado especial. São 18 minutos por segundo. Minutos. Não tem como fazer uma massa em 18 segundos. Não, tudo. Porque Desde começar a preparar até... desde o momento que a ponto. água toca na farinha até estar no forno. O forno, ele impede, ele para o processo de fermentação. Hã? O que é hametz? Só para falar, o que é hametz? O pessoal fala hametz é fermento, não tem nada a ver com fermento. Hametz não é farinha. Matzá é feita de farinha. É farinha com água. Farinha com água, feita, farinha não de arroz, farinha não de milho, farinha dos 5 cereais, trigo, espeta, cevada, aveia, e sempre esqueço o último, certo? Centeio. Então, se se esses cereais tocarem em contato com água, passou 18 minutos, eles começaram um processo natural chamado fermentação. Então, não é o fermento, o fleischmann que você compra. A fermentação natural, ela é a proibição. Só uma curiosidade, na Halachá, a Halachá fala muito sobre hametz e vários tipos de hametz que existem. Um dos tipos de hametz é o que se chamava originalmente o fermento. Hoje, o fermento que a gente tem, biológico, etc., o que você faz é, na verdade, um produto químico que ele ajuda a estufar, ajuda a fazer a massa crescer. A minha esposa já estava tentando há um tempo fazer aquilo que se chama fermentação natural. E hoje está na moda. O que é fermentação natural? Se você souber fazer, você pega a farinha e água, você tem que deixar ela aí fermentando, fermentando, fermentando. Ela se torna igualzinho a um fermento. Esse pedaço dessa massa, ela não conseguiu fazer, então a gente comprou dos Estados Unidos, que já vem pronto, é o starter, né, o que começa a massa. Pega um pouquinho dele, mistura com farinha e a água, literalmente, com a massa, e a massa fica pronta. Eu tenho comido halá, o Shabat, dessa fermentação natural, que é literalmente farinha e água. Não tem ovo, não tem nada. Não tem gosto. Não, mas não é tipo matzá, porque ela incha, ela realmente fica como pão, ela fica gostosa como pão. Para quem acha que é mais saudável, etc., eu como para dizer que está gostoso. Né? Mas que bom que ela faz da outra também, então você come. Não, de verdade, agora, brincadeira à parte, é um sabor diferente, é gostoso, e para quem tem algum problema de saúde, ou quer, também é interessante. Mas o que eu estou trazendo é porque a própria farinha e água, você fazendo ela fermentar, ela se torna aquilo que provoca a fermentação dentro da farinha com água. Então, esse também é um dos tipos de hametz que a Torá traz. Não é essa farinha original, que você vai usando ela e reaproveitando, e usando, e usando, e usando. Essa farinha original, ela também, obviamente, ela é proibida no Pesach. Então, é uma coisa que é trazida na Gemara, e eu até pouco tempo atrás nunca tinha visto isso acontecer, essa fermentação natural. Isso antigamente era comum.
Ok. Nós temos a obrigação, já pensando nos 30 dias antes, de se preocupar que todo Yehudi tenha matzah para o seu Seder e que ele tenha tudo necessário para ele poder fazer o Seder. E o formato que a gente faz hoje, pelo menos, é tentar convidar pessoas na tua casa para que eles possam fazer o Seder adequadamente. Aqui na sinagoga, Baruch Hashem, todo ano a gente tem, em média de 80 pessoas cada noite, e além de você proporcionar que a pessoa tenha literalmente a matzah, você proporciona algo espiritual, que é a experiência do Seder, que quem faz ele direito, não um jantar familiar, mas realmente faz ele direito, e canta as músicas, e explica, e sabe o que está fazendo, realmente é um momento, se você vê como que os Rahamim, eles pensaram em cada detalhe do Seder, você vai tomar reclinado, e você vai lembrar da amargura, e você come o maror, e etc. Não o maror do crem, do gefilte fish, docinho, você vai comer o maror mesmo, e você faz passo a passo, realmente é uma experiência agradável. De fato, demora, de fato, mas é uma experiência realmente agradável. Se você souber fazer direito, estiver preparado, é algo que realmente marca, até as crianças gostam, tem que ser criativo de maneira como você vai conseguir envolver as crianças. Antigamente se distribuía nozes, acho que hoje não sei quantas crianças vão se empolgar se dar nozes, vai se empolgar mais se você der maçã, né, a Apple, né, promete um iPhone 25, aí talvez eles venham e sentam no ceder e participam na hora da, sei lá, da Ficomar, não sei. Não, mas realmente é uma coisa marcante. E a gente tem que se preocupar que cada Yehudi ele faça realmente o Seder, ele tenha tudo necessário para que ele possa fazer o Seder. Então aproveito e faço o convite estendido. Se você sabe de alguém que precisa, que não sabe, que não tem onde fazer o Seder, convida ele, traz ele, pode trazer ele aqui, sem custo inclusive, para que todos possam fazer o Seder. Aquilo que a gente fala no início do Seder, todo aquele que precisa, venha e coma. Aí depois você já está em casa com a porta trancada e ninguém está ouvindo, pode vir e comer. O cara lá na rua não escutou, né? O teu vizinho não ficou sabendo. Então você tem que convidar ele antes do Seder para que ele possa participar. E além da obrigação da gente pensar no Seder, mas todo Yom Tov, ele acaba trazendo muitos custos. Porque Yom Tov, você vai ter toda a família reunida, vão sentar para jantar, vão sentar para almoçar, é uma comida de carne que a gente tem que fazer para poder celebrar, e vinho, e matzá. Então a gente se preocupar que todo mundo tenha o necessário, não só para o Seder, mas todo o Yom Tov. Quando a gente fala de matzá, tipo clássico de matzá, o pessoal conhece a matzá quadrada, tá certo? E nós temos também aquela matzá redonda. O shmurá. O que muda na matzá quadrada para redonda? Então, você fala com Pitágoras. O que muda são as pontas, o ângulo, certo? Uma é o pi, o outro é os ângulos do quadrado. É isso que muda. Entre a redonda e a quadrada é o formato que muda. Mas o que muda de fato? Por que uma é redonda e outra é quadrada? A redonda feita à mão, você fazendo à mão sem uma forma, você não vai conseguir fazer quadrada. Então você faz redonda. Mas, normalmente, quando você faz uma redonda, ela tem algumas vantagens. A matzot, que por aí são vendidas como redondas, ela tem duas vantagens sobre as matzot comuns. Vantagem número 1, mais fácil de entender, a matzah tem que ser feita com kavaná. Quando você compra um tzitzit, por exemplo, quem faz o tzitzit, quem enfia a lã para poder fazer as pontas do tzitzit, ele tem que ter a kavaná que ele está fazendo isso para poder cumprir a mitzvah do tzitzit. Quando a pessoa faz a matzah, ele tem que ser um Yehudi, ele tem que ter intenção que ele está fazendo Leshem Matzat Mitzvah. Lá durante o preparo da matzah, quando eles fazem a matzah, tem lá alguém que sempre, de cada tanto, ele grita Leshem Matzat Mitzvah, para todo mundo lembrar, cada tanto, que você está fazendo isso não para comer stam, e sim para poder cumprir a mitzvah da matzah. Então, o que acontece? Existe uma dúvida se eu posso ligar a máquina e falar, Leshem Matzot Mitzvah. Eu liguei a máquina, e bom, ela vai no automático. Será que a matzah que foi feita 3 horas depois, que eu liguei, ela continua com a kavaná? A máquina está lá? Hoje, com a inteligência artificial, talvez, né? Ela está lá com a kavaná. Então, não é muito claro na halakha. Tudo indica que não tem uma kavaná. A kavaná foi na hora que ele ligou. Mas a eletricidade é contínua, já não depende mais daquela tua primeira apertada de botão. Então, isso é uma questão que aparece na matzah quadrada. A outra questão é sobre a matzah shmurá. Existem matzot shmurot quadradas, que está escrito na caixa normalmente, mas normalmente as redondas, todas elas são chamadas shmurot.
Na verdade, qualquer matzá, ela é shmurá. O que quer dizer shmurá? Cuidado. Se você não cuida, ela vai virar hametz. Então, toda matzá, ela vai ser cuidada. Então, o que acontece? Cuidado, o cuidado normal é que na hora que você, a partir do momento que você já tem a farinha, então você começa a tomar cuidado para que ela não entre não entre em contato com água. Mas a matzá shmurá, ela já é shmurá, já é cuidada desde a hora que ela foi colhida. Enquanto ela está presa na terra, então se cair chuva, espero que caia chuva, senão ela não cresce. Então não tem problema, não vira hametz. Mas depois que ela foi cortada, então existe esse cuidado a mais de você, daquele momento em diante, já ficar de olho para ela não entrar em contato com água. Porque mesmo que ainda não foi triturada, não virou ainda farinha, ainda assim os grãos em contato com água podem chegar e virar hametz. Então quando a gente fala de shmurá, toda a matzá é cuidado. Agora, quando a gente usa o termo shmurá por aí, significa que ela é shmurá mishat ktsirá, que ela é cuidada desde a hora que ela foi colhida. Então, essas duas vantagens que tem na matzá redonda. Algumas quadradas têm também shmurá, mas a redonda, todas elas são shmurot e são feitas à mão. Então, para o seder é muito importante, especialmente que o seder, a matzá do seder, são consideradas matzá que trazem fé, e na segunda noite ela traz cura. Quem não precisa mais de fé, quem não precisa mais de cura, quem não precisa de saúde. Então, a gente tenta fazer questão que pelo menos um pedaço, um gzait, mais ou menos um terço da matzá, da hora do ceder, você coma dessa matzá redonda feita à mão. A gente faz questão de mandar para todo mundo aqui matzot, a gente distribui, se alguém souber, que alguém precise, pode acessar o site, pedir, e a gente dá essas matzot. Já encomendei 45 caixas de matzot para poder distribuir. A gente mandou fazer caixas de pizza, mas não tem pizza dentro, vai ter matzá, e tem aí impresso em cima matzá, para ninguém confundir. Mas é muito importante que a gente tente, pelo menos na hora da mitzvah do Seder, comer esse tipo de matzá, porque ela tem essas duas vantagens, e na hora que você vai fazer a mitzvah, então é importante você ter elas duas, e vão aproveitar, e vão, com certeza, reforçar a imuná, reforçar a nossa saúde também. Dúvidas? Aqui ele dá uma dica importante, que às vezes a pessoa, na véspera do Pesach, isso pode acontecer em qualquer outra festa, mas no Pesach é mais comum. Oi, véi, tá caro esse Pesach, hein? Tá difícil. Ih, tem que limpar a casa hoje. Ih, tem que cacherizar. O que você acha que os seus filhos vão ter a impressão de Pesach? É chato. Que é Que é chato. chato, que é chato. Exato. E de fato é trabalhoso, ninguém está dizendo que não. Mas se a gente focar na mitzvah, a gente parar e meditar, que isso é um privilégio que a gente tem, como Yehudi, para a gente poder se conectar com Hashem, isso é a saída do Egito, onde a gente se liberta das nossas tendências de não gastar, das tendências de não se esforçar, e a gente vai lá e faz o Seder, e faz o Pesach, e se prepara adequadamente, tem que tentar fazer isso com alegria. Pelo menos, não reclama em voz alta. É uma dica, mas é uma dica importante. Tem uma alahá que diz, é proibido reclamar. A alahá espera que você vai fazer com alegria. Mas é importante isso, que você faça o Seder, que faça o Pesach com alegria. De maneira geral, tem gente aqui, é só uma curiosidade, digamos assim, não é uma obrigação, mas as pessoas, muitos tentam passar o Seder com a família. Versus comer de convidado ou ir para um hotel. O hotel hoje é uma facilidade, eu acho fantástico, não estou aqui criticando. Eu estou dizendo que tem gente que faz questão de fazer na sua casa. E só na sua casa você vai poder tomar todos os cuidados de acordo com a tua tradição. Mas, por outro lado, você tem esses hotéis que custam caro. Mas esse hotel, ele te facilita, número um, você não precisa absolutamente nada limpar a tua casa para o Pesach. Você não precisa se preocupar com nenhuma compra. E além disso, você come tanto, você nem percebe que é o Pesach, pelo contrário, você come mais do que o ano todo. Então, para algumas pessoas que têm condições, e também, por outro lado, talvez não tenham as condições de poder se preparar adequadamente, é uma maravilha, é uma brachá muito grande você poder ter essa comodidade, e Pesach se torna a festa mais legal. Tem gente que, Baruch Hashem, consegue viajar para vários lugares do mundo, cada Pesach é a festa mais alegre. Mas
Por outro lado, se você tem condições de fazer em casa, com a sua família, cada família tem a sua tradição no Pessah. A mais famosa é o arroz ou não arroz, mas tem muito mais detalhes e só na tua casa você vai conseguir tomar o cuidado. No lugar onde você tem um monte de pessoas, então o cuidado obviamente não vai ser o mesmo. Então não estou dizendo que é menos kasher, etc., mas o Pessah a gente tenta ser mais cuidadoso. Eu lembro quando eu era pequeno, meu irmão queria convidar um amigo da sinagoga em casa, em Pessah. Eu lembro que o pai dele falou, Pessah é em casa. Eu tinha 7 anos. Mas eu lembro que Pesach, então, nem amiguinho ia na casa do outro. Não, mas ele é religioso, ele é mais religioso que você. Ele usa a capa mais comprida, a barba dele é mais branca. Então, Pesach tem esse costume de não, cada um na sua casa, cada um com o seu costume. Então, não é uma obrigação, só estou comentando que tem pessoas que têm esse rigor, e é algo a se considerar. Agora, se você não tem as condições, etc., então, ao contrário, seja convidado, e aí você vai poder fazer o Seder melhor, o Pesach melhor, assim por diante. Já, agora falando do mês de Nissan, então a partir do domingo que vem, Chodesh Nissan. Entrando no Chodesh Nissan, já tem algumas coisas que mudam. Então, por exemplo, hoje o Mauro marcou para ir no cemitério, porque no mês de Nissan não se visita o cemitério. Aqui em São Paulo, todo dia que não tem Tachanun, importante saber que não se fala as confissões, ou seja, é um dia festivo de alguma maneira, não necessariamente Pesach, Shavuot, Sukkot, mas tem dias como Lag BaOmer, tem dias como Pesach Sheni, como Tu Bishvat, como Tu Be'av, que são dias que não se fala Tachanun, e o cemitério está fechado. Não necessariamente pela lei ele teria que ser fechado em cada um desses dias, mas esse é o critério adotado aqui no Hebra Kadisha de São Paulo, então eles ficam fechados, a não ser que além de alguém falece, aí precisa ir lá. Então, Nissan inteiro não se fala o Tachanun. O cemitério está fechado também, como consequência. O mês inteiro de Nissan. Por que não se fala o Tachanun? Então, a primeira coisa é que nos primeiros 12 dias de Nissan foi a data da inauguração do Mizbeach, o altar, quando eles inauguraram lá no deserto, o primeiro Mishkan que eles tiveram. Cada líder da tribo trouxe um sacrifício, cada um no seu dia. Do dia 1 até o dia 12. 12 tribos, 12 dias. Então, como são dias festivos, primeiro, a gente depois da Tfilá, que está no Sidur novo, tem lá uma reza que a gente faz a leitura descritiva desse sacrifício que cada uma das tribos fazia, e depois você faz um Irat Son, que você pede para Deus que seja considerado como se fosse que eu fiz o Corban, se é que eu sou descendente dessa tribo. Mesmo que você saiba que você não é, você é Cohen, você é Levi, as tribos foram desapareceram as 10 tribos, mas ainda assim a gente faz todos os dias referente a cada uma das tribos. Então esses dias são festivos. Então já não se fala Tachanun, 12 dias. Depois você tem os 8 dias de Pesach, Israel 7. Então você já está com a maioria do mês sem falar Tachanun. Então já faz a ponte, essa é a origem da ponte. Você faz ponte e o mês inteiro então você fica sem falar Tachanun, já emenda, certo? No Brasil nunca acontece isso, né? Nunca acontece você deixar de trabalhar um dia a mais. Aqui dizem que o domingo é Yom Tov, Shabbat Sheni Shel Galuyot. O que quer dizer isso? Nos dias de Yom Tov, em Israel tem um dia, aqui tem 2. Então, o segundo dia se chama Yom Tov Sheni, o segundo Yom Tov Shel Galuyot, do exílio, fora de Israel. Aqui nós temos toda semana o segundo Shabbat, que é o domingo. Fora de Israel, você tem o segundo Shabbat. Então, não é a maneira que Deus criou o mundo, que domingo se chama Yom Rishon, é o primeiro dia. Pelo contrário, aquele estresse que você sente na segunda-feira, você pode diluir ele, já começa a trabalhar no domingo, e aí você não precisa ficar preocupado na segunda-feira, quando abre o banco, cai os boletos, etc. Do domingo que vem? Domingo que vem, sim. Então já domingo não pode ir. Sim. Deve agora, não seja bem. Sim. Mais uma coisa, concluir, última coisa, no mês de Nissan, que é o mês da primavera no hemisfério norte, você tem uma brachá especial quando você vê duas árvores frutíferas que elas já estão com flores, a fruta nasce depois que a flor cai. Então, se você vê duas árvores frutíferas que elas estão com flores, de preferência ainda sem frutas, então você deve fazer uma brachá especial agradecendo a Hashem, é uma brachá cumprida,
Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, shelo chiser beolamo klum, que Hashem não deixou faltar nada nesse mundo. O barabo briot tovot, e ele criou criaturas boas, veilanot tovot, e árvores boas, lehanot bahem bnei adam, que as pessoas possam tirar proveito dela. Porque lembrando que a fruta não é essencial para a dieta humana. É importante, etc., mas essencial seria o trigo, seria o pão. Hashem, com a sua bondade, ele deu para a gente frutas saborosas, doces. Então, antes dela nascer, mas quando você vê duas árvores frutíferas com flores, que essas flores depois vão cair e vai virar uma fruta, então você tem essa brachá. Então, normalmente nos grupos de WhatsApp, o pessoal fala, tem aqui, inclusive aqui na rua, na frente da sinagoga, acaba acontecendo. O que acontece é que no hemisfério sul, a gente está no país tropical, mas nem todos os países têm essa brachá de que você vai ter frutas nascendo nessa época do ano. Mas, mesmo que aqui, tem opiniões que dizem que no hemisfério sul deveria se fazer no mês de Tishrei, que é quando é a nossa primavera, é o contrário, mas o costume fica que mesmo assim a gente segue Eretz Israel e a gente tenta procurar não, se você vê, é bom, é uma brachá a mais, você faz essa brachá especial, isso é exclusivo a esse mês, então depois desse mês não vai fazer mais essa brachá. Dúvidas? Posso então fazer perguntas para você? Sim. Ele já está sabendo, tá letrado já. Fala. Posso começar? Boa, repete a brachá. A brachá está no Sidur. Procura lá.